Nas últimas 3 semanas de abril, o Brasil vacinou em média 600 mil pessoas por dia. Parece muito, mas isso é um problema e eu vou explicar para você por quê junto com algumas informações que você precisa ter. Meu nome é Rômulo Neres, eu sou biofísico, virologista e trabalho com o coronavírus. Nos últimos meses de 2020, tivemos, enfim, as primeiras vacinas contra o Covid-19 aprovadas no planeta. Desde então começou uma verdadeira corrida para tentar imunizar a população e assim controlar a disseminação e os óbitos causados na pandemia do coronavírus. Israel, por exemplo, com esforço de vacinação preciso, imunizou mais de 60% da sua população em pouco mais de 4 meses. Os Estados Unidos, por sua vez, vem batendo recordes no assunto imunização contra a Covid-19. Já faz algumas semanas que os Estados Unidos vacinam em média de 3 a 4 milhões de pessoas todos os dias, feito que nenhum outro país conseguiu fazer até agora na pandemia. Com isso lá, pelo menos 2 a cada 5 pessoas já recebeu alguma dose da vacina e alguns estados já começaram até a vacinar indivíduos mais jovens, com menos de 30 anos. Em breve, esses lugares devem observar efeitos consideráveis na redução do número de casos e óbitos e devem, muito provavelmente, controlar a pandemia a partir da imunização em massa. Infelizmente, o Brasil ainda está longe desse cenário. Desde janeiro, o Brasil tem vacinado contra a Covid-19, utilizando as vacinas Coronavac e a de Oxford e AstraZeneca, mas em uma campanha de vacinação marcada por gente furando fila, por vacinação fora dos grupos prioritários e por uma série de outros problemas. Nas últimas 3 semanas de abril, o Brasil vacinou em média 600 mil pessoas por dia. Parece muito, mas isso é um problema e eu vou explicar para você por quê junto com algumas informações que você precisa ter. Eu fiz umas contas e se o Brasil hoje passasse a vacinar 1 milhão de pessoas todos os dias com as vacinas que a gente já tem disponíveis, sem interrupção, nesse ritmo para vacinar o Brasil todo, com mais ou menos 210 milhões de pessoas, a gente ia levar quase 1 ano e 1 mês. Pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora apontam que um regime de 2 milhões de doses aplicadas diariamente é a velocidade necessária para controlar o número de óbitos por Covid no país em menos de 1 ano de vacinação. Afinal, com mais mortes em 4 meses de 2021 do que no ano de 2020 inteiro causadas por Covid, a gente precisa agir agora para evitar que 2022 ainda seja assim. Rolam por aí umas correntes WhatsApp dizendo que a quantidade de vacinas que o Brasil aplica, na verdade, está ótima porque a gente aparece entre os 5 países que mais aplicam vacinas. O problema é que isso é só em números absolutos. Para o tamanho do Brasil e para a quantidade de gente que mora aqui, essa quantidade não é ideal. Vale lembrar que a gente já tem mais de 400 mil óbitos desde o início da pandemia causados por Covid. Nesse ritmo, sem medidas de controle adequadas da disseminação do vírus, é possível que o Brasil alcance a triste marca de 500 mil de óbitos entre junho e julho. Deu para entender por que 600 mil vacinas aplicadas por dia não é o ideal? E talvez isso possa gerar uma outra pergunta. E o Brasil consegue vacinar mais? E aí eu queria contar 2 histórias para vocês. A primeira aconteceu há mais de 40 anos, em junho de 1980, quando o Brasil aplicou 20 milhões de doses de vacina contra a pólio em um único dia, em praticamente todas as crianças que são grupo de risco da pólio do país. Claro, existem grandes diferenças com relação à pandemia atual. A pólio naquela época era uma doença frequente e disseminada no país, mas não configurava uma pandemia. Era possível adquirir vacinas de um único fornecedor e, além disso, não havia ameaça de colapso da saúde ou econômico por causa da doença. Mas é para isso que vem a minha segunda história de hoje. Você lembra da pandemia de 2009 de H1N1, o vírus da gripe? Sim, foi uma pandemia que afetou mais de 200 países. Você sabia que o Brasil vacinou nessa pandemia quase 90% do seu grupo de risco, que dá mais ou menos umas 90 milhões de pessoas, em pouco mais de 3 meses? Isso dá média de vacinação de mais de 1 milhão de pessoas por dia. O Brasil foi o maior responsável por uma campanha de vacinação pública da gripe no planeta. Isso tem um pouquinho mais de 12 anos só. Claro, também tem questões importantes aqui. A vacina da gripe já existia e o Brasil era capaz de produzir o ingrediente principal da vacina no Instituto Butantan. Beleza, o ponto é que com essas histórias dá pra gente perceber que o Brasil consegue sim vacinar mais rápido e mais gente. Mas por que isso não acontece é a pergunta da vez. Existem vários problemas nos quais o Brasil tropeçou e feio, mesmo antes da campanha de vacinação começar. A gente não tem vacina suficiente para imunizar todo mundo e nem vai ter. Vacina nesse momento é só o produto mais demandado do planeta. Por isso, é fundamental
comprar insumos, materiais e firmar acordos com antecedência. Era fundamental que o Brasil manifestasse interesse de compra quando as primeiras ofertas de vacina foram feitas para a gente lá atrás, na metade do ano passado. A gente podia não ter informações sobre as eficácias de cada uma das vacinas, mas a gente já tinha informações sobre a segurança delas, pelo menos. Outro problema é que não dá para depender da vacina de um único fornecedor. Ninguém tem como produzir 400 milhões de vacinas e entregar para um único país. Por isso, quanto mais vacinas diferentes negociadas e compradas, melhor. Mais de tudo, uma das questões mais críticas é a falta de uma campanha de vacinação coordenada nacionalmente. Isso é um dever do Ministério da Saúde e o Programa Nacional de Imunizações, que deu um show nas histórias que eu contei agora, foi criado para isso. Em várias cidades do Brasil, os grupos vacinados contra a Covid-19 são completamente diferentes. Lembra das campanhas de vacinação que você já participou? Que tinha propaganda na TV, no rádio, em tudo quanto era lugar? Mesmo que você tomasse a vacina em um posto de saúde perto da sua casa, o Ministério da Saúde era quem determinava como, quando e em quem essas vacinas seriam aplicadas. Com a falta de vacinas, vem também a falta de informação. E muita gente se pega perdida sobre aspectos importantes e que são simples sobre o procedimento de vacinação. Uma pergunta muito comum é por que a gente tem que vacinar com 2 doses? Por que não usar só uma dose de uma vez para vacinar o máximo de gente que dá, ao invés de ficar pensando em vacinar 2 vezes? Essa é uma questão que ainda não tem uma resposta definitiva, mas já sabemos algumas coisas. Uma dose é até capaz de fornecer alguma proteção, mas a melhor proteção conhecida requer 2 doses, porque os estudos realizados com as vacinas que usam 2 doses, como a Coronavac e a de Oxford, determinam a sua eficácia baseados nas 2 doses. E é por isso que o seu uso emergencial foi aprovado. Outras pessoas se perguntam qual dose elas devem tomar ou se elas não devem esperar para tomar uma vacina definitiva. A melhor vacina é aquela que é segura e eficaz, foi aprovada para uso e está disponível. Ou, resumindo, a melhor é a que a gente tem. Se você tiver a oportunidade de se vacinar, faça isso, até porque a proteção causada pela vacina, ela depende do perfil imunológico de toda a população. A gente sabe que a taxa de proteção contra casos graves da Coronavac e da vacina de Oxford, por exemplo, é bem parecida. E não é à toa que 2 estudos, um da Universidade de Oxford e um da Fiocruz do Amazonas, demonstraram que ambas as vacinas são eficientes para nos proteger não só do coronavírus que surgiu ano passado, mas também da variante que surgiu aqui no Brasil, que a gente chama de P1. Falando em variante, não dá para garantir que uma pessoa que já foi infectada está imune à doença. Não existe essa de passaporte de imunidade garantido para quem já foi infectado. No ano passado, pesquisadores demonstraram que os níveis de anticorpos de algumas pessoas que tinham sido infectadas começavam a cair depois de alguns meses. E ao mesmo tempo a gente começou a ouvir também alguns relatos sobre reinfecções pelo coronavírus. Essa parada complicou ainda mais com o surgimento das variantes do Reino Unido, por exemplo, da África do Sul e a que surgiu no Brasil, porque elas podem ter algumas mutações que fazem com que ela escape da resposta imunológica que o nosso corpo poderia montar caso ele já tivesse sido infectado antes e aprendido a lutar contra o vírus. Por último, quem já foi imunizado não pode relaxar na proteção. Isso porque nenhuma vacina é 100% eficaz, ainda que ela reduza consideravelmente a chance de desenvolver complicações associadas à doença. Uma pessoa vacinada que deixou de se proteger pode colocar em risco as pessoas à volta dela que ainda não puderam se vacinar e só vão poder lá na frente quando a nossa capacidade aumentar. E é importantíssimo dizer, a gente tem uma variante circulando aqui que se espalha mais rápido e nesse momento a maior parte dos leitos de UTI são ocupados por indivíduos mais jovens, até 40 anos. Por isso, enquanto a vacina não chega, é fundamental que a gente se proteja e proteja quem a gente ama. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte da nossa cobertura da pandemia de Covid-19. Desde março de 2020, já publicamos mais de 150 conteúdos sobre o coronavírus e a crise mundial que ele gerou. Reportagens, vídeos, entrevistas, lives, tudo isso foi feito de forma totalmente independente. Por não ter e nem querer patrocinadores, a gente precisa de vocês para fazer cada vez mais. Se você também acredita que o jornalismo pode salvar vidas por meio da informação, acessa lá theintercept.com/ajude e nos ajude a continuar nessa missão.